Olá pessoal, como vai? Começamos aqui a aula 2.1 de máquina de fluxo. Hoje trataremos sobre análise dimensional e similaridade em turbomáquinas. Nós sabemos das aulas anteriores que o desempenho real das máquinas de fluxo deve ser determinado experimentalmente. E nesses experimentos, os testes são realizados em condições operacionais bem específicas. Por exemplo, nós fixamos a rotação de funcionamento dessa máquina de fluxo através da rotação nominal do motor elétrico. E sabemos que máquinas de fluxo reais aplicadas aí na prática, elas podem operar em condições diferentes daquelas adotadas nos testes. Por exemplo, usando variadores de frequência, a bomba ela pode operar em rotações diferentes da nominal e assim a gente consegue controlar a vazão, a altura de elevação nas condições de serviço. Então, nesses casos, é necessário a gente estimar qual será o comportamento da bomba em função da rotação. E esse tipo de análise pode ser realizado através das leis de similaridade, que tem como base a análise dimensional e os grupos adimensionais. Nessa imagem aqui, começaremos a nossa aula, onde realizaremos a análise dimensional para as turbomáquinas e determinaremos os grupos adimensionais envolvidos. No próxima aula, vamos utilizar esses grupos adimensionais determinados para estudar as leis de similaridade aplicadas a essas máquinas de fluxo. Bom, para realizar a análise dimensional, é necessário listar todos os parâmetros envolvidos. Então aqui, em relação à turbomáquina, nós temos os parâmetros que são os mais importantes para esse tipo de equipamento. Então nós temos a altura de elevação, a potência mecânica consumida, a vazão volumétrica, o diâmetro do rotor, a rotação, a massa específica do fluido de trabalho e também nós utilizamos a viscosidade dinâmica e a sua rugosidade. Então são os parâmetros importantes na hora de se fazer uma análise dimensional. Então, a partir das unidades definidas aí pelo sistema SI ou outro sistema, a gente pode determinar as suas dimensões, dependendo do sistema de base adotado, que pode ser o MLT ou o FLT. O sistema de base MLT diz que todos os parâmetros podem ser representados em dimensões de massa, comprimento ou tempo. Já o FLT diz que as representações podem ser feitas em função de força, de comprimento e de tempo. Então, apenas aqui para a gente observar, nós temos o parâmetro altura de elevação, ele tem a unidade aqui de comprimento em metros, a gente diz que a sua dimensão usando o sistema MLT, que é uma dimensão de comprimento. A vazão volumétrica. A vazão volumétrica é dada pelo SI em metros cúbicos por segundo. Então, nós temos a sua dimensão de comprimento elevado ao cubo e tempo elevado a menos 1. E isso a gente faz para todos os nossos parâmetros. Então, das variáveis listadas nessa tabela, a gente pode inferir que a altura de elevação, a potência mecânica consumida são parâmetros que estão dependentes, ou que são dependentes dos demais aqui listados, da vazão volumétrica, do diâmetro do rotor, da rotação, massa específica do fluido, viscosidade dinâmica do fluido, da rugosidade. Então, esses parâmetros aqui influenciam diretamente a altura de elevação e a potência mecânica consumida. Assim, nós podemos escrever as seguintes relações funcionais. A primeira relação funcional é da altura de elevação e a segunda relação funcional é da potência mecânica. Então, ambas são funções dependentes desses parâmetros aqui na nossa tabela. E em cada uma dessas funções, existem 7 variáveis e 3 dimensões primárias. Os grupos adimensionais podem ser determinados diretamente pelos teoremas de Peirce de Buckingham. Eu vou explicar mais detalhadamente o que seria esse teorema. Mas as 7 variáveis estão listadas aqui. Então, nós temos aqui 7 parâmetros. E, no caso, que compõem as nossas 7 variáveis e 3 dimensões primárias. Então, aqui nós temos uma variável, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui nós temos também 7 variáveis. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós temos aqui variáveis independentes e aqui as nossas variáveis dependentes, certo? Quando eu digo dimensões primárias, 3 dimensões primárias, está relacionada aqui ao nosso sistema MLT. Então, nós temos 3 dimensões primárias e 7 variáveis. Então, utilizando o teorema dos π de Buckingham, vamos determinar os grupos adimensionais para as relações funcionais mostradas naquelas equações. Então, primeiro passo, a gente vai listar todos esses parâmetros dimensionais envolvidos, que a gente chama de n, e naquele caso ali, nosso n é igual a 7. Depois, a gente vai listar as dimensões de todos esses 7 parâmetros em termos das dimensões primárias fundamentais, ou seja, MLT, certo? Que no caso ali nós temos 3 dimensões primárias. Nós vamos selecionar 3 variáveis repetentes. Então, naquele conjunto de 7, a gente vai pegar 3 variáveis que serão repetidas. E essas 3 variáveis elas precisam incluir todas as dimensões primárias. E por fim, a gente vai formar as equações dimensionais combinando essas 3 variáveis repetentes com cada um dos outros parâmetros restantes. Então, para a gente demonstrar isso, vamos pegar aqui essa relação funcional da altura de elevação. Então, aqui nós temos as variáveis independentes e aqui a variável dependente. Então, nós temos n igual a 7 variáveis e o nosso r é igual a 3. Quantos πs, ou seja, quantos adimensionais eu consigo obter? Então, nós dissemos que m é o número de adimensionais que é dado por n menos r. Então, nosso m será igual a 7 menos 3, 4. Então, a gente consegue, através de agrupamentos dessa relação funcional aqui, obter 4 adimensionais. Então, a gente começa da seguinte forma. A gente coloca, né, as 3 variáveis da base repetente elevada a expoentes e multiplica isso por uma daquelas outras variáveis não incluídas nessa base repetente. Então, aqui nós, como decidimos que as variáveis repetentes seriam a massa específica, a rotação e o diâmetro, então nós elevamos elas a 3 expoentes, uma para cada um. E aqui multiplicamos por uma das variáveis não incluídas na base. Posteriormente, a gente converte, né, essas variáveis em variáveis dimensionais fundamentais primárias, ou seja, usando o sistema MLT. E mantemos os seus expoentes. Então, esses expoentes, para tornar essas variáveis aqui adimensional, tem que ser igual a zero. Então, nós vamos fazer o equacionamento dos expoentes de MLT. Quando nós analisamos aqui a massa específica, nós percebemos que ela tem dimensão de massa, m. Então, o expoente A multiplicado aqui pelo expoente aqui, a gente vai dizer que A vale 1, né? Quando nós estamos tratando da dimensão de massa. Olhando os demais parâmetros, nós percebemos que nenhum dos demais tem dimensão de massa. Então, A é igual a zero, porque o expoente tem que ser igual a zero. Quando nós vamos agora para a dimensão de comprimento, o A também tem dimensão de comprimento. Então, a gente vai multiplicar aqui. Como ele está aqui no nosso denominador, vai ser negativo, menos 3A. B não tem dimensão de comprimento, mas C tem. Então, mais C. Aqui nós temos 1, né? 1C. E a nossa variável não incluída na base também tem dimensão de comprimento. Aqui tem expoente 1. Tá? Então, 2 vezes 1, 2. Tudo isso tem que ser igual a zero. Então, depois a gente, isolando os termos, a gente consegue encontrar os valores. E fazemos isso agora também para a nossa dimensão de tempo. Percebemos que B tem dimensão de tempo, como aqui está no nosso denominador, vai passar a ser a menos 1. E aqui a nossa variável não incluída da base também tem dimensão de tempo, menos 2. Então, como que a gente agora resolve isso? É um sisteminha básico. Então, A é igual a zero, B aqui vai ser igual a menos 2, certo? Então, passa isso aqui para cá, fica menos 2. E C? C, basta a gente substituir aqui. Então, A é zero, então vai ficar 0. E C é igual a menos 2.
Então aqui a gente já tem os nossos expoentes. Então agora é mais fácil. Nós pegamos o nosso π1 e elevamos, né, nossas variáveis aos seus respectivos expoentes. Então vou tá elevado a A vale 0. Ômega está elevado a B, B vale menos 2. O diâmetro está elevado a C, C vale menos 2. E a nossa variável não incluída na base, a gente não eleva nenhum expoente, porque o expoente aqui a princípio já era 1, certo? Então fazemos as manipulações para ficar de forma mais interessante. Então isso aqui vai ser 1, né? Como isso aqui tem expoentes negativos, a gente coloca no denominador. Isso aqui tem um expoente positivo, vai ficar aqui no nosso numerador. Então, GH sobre ômega ao quadrado, diâmetro ao quadrado. Então, esse aqui é o nosso primeiro adimensional. Vamos para mais um. Aqui nós temos o π2, certo? As variáveis repetentes multiplicadas agora por uma variável não repetente. Transformamos isso em termos de dimensões, certo? E vamos tratar o equacionamento dos expoentes. Dimensão de massa. D tem dimensão de massa. Os demais não tem. Então, D é igual a 0. Dimensão de comprimento. D tem dimensão de comprimento, menos 3D, porque está no nosso denominador. Aqui tem dimensão de comprimento e aqui tem dimensão de comprimento. Então, F e aqui tem o expoente 1, 1. Então, a gente pode dar... indicar os nossos expoentes como letras em ordem alfabética. Vocês podem repetir as mesmas letras desde que não confunda depois no equacionamento dos expoentes. Dimensão de tempo, nós temos aqui menos 1, então vai ser menos E, e aqui menos 1, menos 1. Então a gente diz que D é igual a 0, certo? E E é igual a menos 1. E F, então aqui vai ser 0, né? Porque D é 0. F é igual a menos 3. Então, F é igual a menos 3. Fazendo a substituição, π2 é igual a ρ elevado a 0, ômega elevado a menos 1 e diâmetro elevado a menos 3 e a nossa rotação elevada a 1. Reorganizando, isso aqui vai ser 1, né? Isso aqui são expoentes negativos, a gente joga lá para nosso denominador. Então, a vazão elevada a ômega, diâmetro ao cubo. Então, já determinamos o nosso segundo. O nosso terceiro, a gente vai substituir agora pela rugosidade, fazendo a conversão em termos de dimensões primárias, igualando aqui ao MLT com expoente zero. A gente, de modo análogo, vamos definir os valores desses expoentes, certo? G tem dimensão de massa, H não tem, nem I, certo? Mas G também tem dimensão de comprimento, I tem dimensão de comprimento, mas H não tem. Então, fazemos de modo análogo, a gente vai obter esse equacionamento. E encontramos os valores desses expoentes. Então, o π3 vai ser ρ elevado a 0, ômega elevado a 0 e diâmetro elevado a menos 1, certo? Multiplicado pela rugosidade, que é a variável não incluída na base. Então, reorganizando, vai ficar rugosidade dividido aqui, no caso, por D. Então, esse aqui é o nosso terceiro adimensional. Vamos para o nosso quarto e último adimensional. As variáveis de base repetentes elevadas aos expoentes, certo? Que eles devem, no final, serem igual a 0 para que a gente consiga obter número adimensional. Então, isso aqui está elevado a 1. Então, convertemos isso em termos de dimensões primárias, certo? E agora equacionamos os seus expoentes. E nós obtemos os seus respectivos valores. Então, nosso π4, que agora tem como variável não incluído na base a viscosidade, que é o último parâmetro daquele set que não estava sendo utilizado ainda, a gente obtém que ele vai ser em função aqui desse parâmetro, desse adimensional.
ρ elevado a menos 1, ômega elevado a menos 1 e diâmetro elevado a menos 2 vezes a viscosidade. Reorganizando, o π4 vai ser a viscosidade dividido por ρ ômega d ao quadrado. Então, já obtemos os 4 adimensionais para a relação funcional F1. Agora, para a relação funcional F2, certo? A gente pode realizar a obtenção dos adimensionais da mesma forma, certo? Então, nós sabemos que a quantidade de adimensionais é dada por M, que é igual ao número de variáveis ou de parâmetros, menos R, que é o número de dimensões fundamentais, que no caso, no sistema MLT. Então, nós temos 7 variáveis menos 3 dimensões possíveis aqui dentro desse conjunto de parâmetros. Então, a gente vai obter 4 adimensionais. Só que se a gente observar, a potência mecânica ela depende dessas 6 variáveis que também aparecem lá na relação funcional da altura de elevação. Então, a gente pode inferir que 3 adimensionais aqui obtidos serão idênticos aos obtidos para a relação funcional da altura de elevação. Então, a gente só vai obter o quinto adimensional, que é o que não... Vamos obter o quinto adimensional que não aparece nas determinações anteriores. Então, a gente vai chamar de π5. Vamos manter a nossa base de variáveis repetentes e multiplicar pela única variável que não foi repetida anteriormente, que é a potência mecânica. Os demais foram. Então, seguindo o mesmo processo, transformando isso em dimensões fundamentais, obtemos aqui o equacionamento dos expoentes e obtemos os seus respectivos expoentes. Então, o π5 ele é dado por essa relação aqui, certo? Onde ρ está elevado a menos 1, né? Que no caso é elevado a m, então vai ser a menos 1. Ômega está elevado a n, que no caso a gente determinou é menos 3. E o diâmetro AO, que no caso vale menos 5. A potência mecânica ao expoente 1. Reorganizando, a gente obtém que a potência mecânica dividida pela massa específica, ômega ao cubo, e diâmetro à quinta potência, a gente vai ter o nosso quinto adimensional. Tá? Então, isso aqui são os adimensionais característicos obtidos pelas relações funcionais. Este adimensional 1 que a gente determinou, a gente diz que é o coeficiente de altura de elevação, o segundo é o coeficiente de vazão, o terceiro é a rugosidade relativa, então, que é muito comum em mecânicas do fluido. Rugosidade relativa. Este parâmetro aqui é o número de Reynolds. Então, isso aqui a gente chama que é o adimensional de Reynolds. Então, esses dois são característicos da mecânica dos fluidos. E o 1, o 2 e o quinto adimensional são os característicos das máquinas de fluxo. Então, o quinto parâmetro adimensional a gente diz que é o coeficiente de potência mecânica. Tá? Então, esses são os adimensionais determinados. Agradeço a sua atenção, espero que tenha gostado da aula e até breve.